noite. Boa noite para todo mundo que já está entrando. Vou colocar aqui o tema que a gente vai falar hoje. Que a gente vai falar então sobre alergias alimentares e introdução alimentar. A semana de conscientização da alergia alimentar, na verdade, foi na outra semana, eu acho. Não sei se semana passada ou na outra. Então, eu vi que aconteceu um monte de lives sobre o assunto da alergia alimentar. E acompanhei algumas, não consegui assistir todas. É muita live, né? Tá tendo muita live boa, legal, e a gente não consegue acompanhar todas. Mas agora o Instagram tá deixando tudo salvo no IGTV, então tá ajudando. E aí hoje eu queria falar, então, convidei a nutricionista Raquel, eu já vou chamar ela, para falar sobre alergia alimentar, mas, assim, focar um pouco mais nessa parte da introdução alimentar. Né? Eu trabalho muito com introdução alimentar, atendo muitas mães em introdução alimentar, e é a minha grande paixão, assim. E a gente sabe que a alergia talvez seja um ponto que ainda é um lugar muito obscuro, assim, né? Então eu resolvi chamar a Raquel, vou chamar ela agora, porque eu acho que a Raquel é uma pessoa super, né, experiente na área, super estudiosa. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Mas eu acho que não tem ninguém melhor para falar com a gente sobre isso, sobre esse tema aí que a gente fica de cabelo branco pensando às vezes, né? Até como nutricionista, como profissional, o quanto a gente precisa estudar, o quanto a gente precisa se atualizar. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fabíola? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Ah, imagina, a gente pensa em alergia, eu pensei logo em ti, né? Eu coloquei antes a nossa foto ali, porque eu estava relembrando, né, como foi proveitosa aquela oficina, né, que tu fizeste dentro da programação do ENAM, né, mais especificamente sobre alergia alimentar, né, num congresso de aleitamento materno, né, o quanto é importante a gente falar disso também, né, entender, assim, um pouco mais, né, então foi muito boa aquela tarde que a gente passou juntas, Com né? certeza. Hoje em dia, quem trabalha com nutrição materno-infantil obrigatoriamente precisa entender sobre alergia alimentar, porque com certeza vai atender crianças ou com suspeita ou já com diagnóstico confirmado de alergia, vai participar desse processo de investigação junto com os médicos. Então, é fundamental, né? Não tem como hoje quem trabalha ou em escolas, ou com nutrição materno-infantil, não se aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Porque a alergia alimentar ela vem aumentando muito nos últimos anos, no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, né? Então. Eu acho que é perceptível, né? Até entre mães, né? A gente observa, assim, né? Que eram, talvez alguns anos atrás, né? Até a sigla PLV, né? Hoje é uma sigla que as mães já sabem o que significa, né? A maioria delas tem contato com algum Vou te contar uma história. Vou te contar uma história sobre essa sigla. Eu já trabalhava com alergia alimentar desde o final de 2005. E eu acho que a primeira vez que me falaram essa sigla deve ter sido lá para 2012, 2013. Eu me lembro que eu estava no trabalho e um colega falou, então, né, porque minha filha é APLV. Eu falei assim, do que ele está falando? Então a sigla já estava super difundida, sabe? E assim, ela já estava, as pessoas já usando muito esse termo e eu ainda não usava esse termo. Aliás, eu não uso muito, tá? Eu não uso muito esse termo. Porque eu sempre digo que eu gosto de tratar
cada alergia pela manifestação que a gente tem, né, que a criança apresenta ou que a pessoa apresenta, do que pelo alimento envolvido, né? Então, quando alguém me diz, é um caso de criança PLV, eu falo assim, não, peraí, é uma proctocolite? É uma dermatite? É uma esofagite? Do que você está falando? Porque quando fala para mim a PLV, para mim não está falando nada. Só sei que a pessoa não pode tomar leite, mas eu não consigo raciocinar em cima dessa sigla. Uhum. E, Raquel, agora tu falou uma coisa e eu pensei em outra, né? O quanto também é importante a gente lembrar que a gente está falando de uma criança, né? Então, como a gente às vezes recebe, a gente recebe às vezes, mas aqui é um APLV. Gente, não, é uma criança. Isso, Né? isso, muito, muito, muito importante. É isso mesmo, sabe? Eu sou mãe APLV. Não, peraí, APLV, a sigla é alergia à proteína do leite de vaca. E muitas vezes essa criança está alérgica ou está com suspeita de alergia, né? Mas acaba ganhando esse rótulo de que, ele é APLV, eu sou mãe de APLV. Peraí, você não é mãe de alergia, você é mãe de uma criança que atualmente está passando por essa questão. Ela realmente está tendo reações alérgicas que estão sendo desencadeadas pelo consumo das proteínas do leite de vaca. Então, é muito importante, você tocou num ponto, assim, especial, porque eu também tenho essa questão de, peraí, deixa eu olhar para essa criança, porque tem muita coisa por trás dela. Tem muita coisa envolvendo esse universo da criança. E o que a gente vai falar nessa live de hoje, que é essa questão, né, do bebê, né? A live vem falar de introdução alimentar, então um bebê provavelmente que está por volta dos seus 6 meses, que está em seu pleno desenvolvimento, enfim, várias coisas acontecendo na vida dele, né? A mãe tendo que conhecer diversas mudanças que estão acontecendo e acompanhando, e as mudanças são muito rápidas. E aí dentro deste universo onde a observação ela é muito importante, e a gente tem que ter cuidados para às vezes não olhar apenas para uma questão que é a PLV, né? Eu acho que era interessante pensar, assim, né? A gente até conversou, né? Eu acho que é importante a gente dar um resumo, assim, né? Do que é uma alergia, de como que é feito o diagnóstico, né? Como que é feito, né? Como que a gente pode, como é que começa a suspeita de uma alergia, né? Quais são os sinais que essa criança mostra que pode se pensar numa alergia, né? Porque são coisas que talvez para nós já seja mais comum, mas talvez muitas pessoas ainda tenham essa dúvida, e é normal que tenha, porque não é uma coisa tão simples, né? Tem muitas coisas envolvidas. E quando a maioria das pessoas, quando quer saber alguma coisa, bota no Google, confunde mais a cabeça ainda, né? Porque aí sim, isso tudo mesmo. misturado, né? Então a gente podia fazer né, um panorama, assim, só dessa questão, assim, mais técnica, né? Mas assim, para diferenciar, né? Uma alergia de uma intolerância, os tipos de alergia, quais os alimentos que estão mais envolvidos, né? Pensando, principalmente, eu acho que, né, do que a gente está falando aqui, que é de bebês, né? Então, bebês que tomam fórmula, bebês que são amamentados, né? Para depois aí a gente entrar um pouquinho mais naquele bebê que vai iniciar com os alimentos, né? Perfeito. Então, vamos lá, falando dos bebezinhos ali, né, antes dos 6 meses, que é muitas vezes quando começam a aparecer esses sintomas da alergia à proteína do leite de vaca, algumas mães ficam pensando, poxa, mas será que é alergia? Será que é uma intolerância? Então, já vale a pena falar que quando a gente fala de intolerância, nós estamos nos referindo ao açúcar do leite, à lactose. E quando falamos de alergia, estamos falando da proteína, das proteínas presentes no leite. E a intolerância, ela é extremamente rara nos bebês. É muito, muito, muito raro mesmo um bebê nascer intolerante à lactose, né? E existem pouquíssimos casos descritos no mundo. Por quê? A gente já sabe que o leite materno, ele é riquíssimo em lactose e que os bebês
nascem muito bem preparados para digerir esse açúcar, né? Mesmo que eles sejam geneticamente programados para desenvolverem alergia, a intolerância à lactose ao longo da vida, isso não vai ocorrer necessariamente ali, logo na primeira infância. Isso provavelmente vai ocorrer muito mais tarde. A não ser que seja uma intolerância à lactose secundária, que pode ocorrer após episódios de infecção intestinal, onde acaba havendo ali acaba machucando a mucosa do intestino, atrapalhando então a produção da enzima lactase, e com isso o bebê pode passar um período ali temporário de intolerância, mas assim que sua mucosa se regenera, ele volta a produzir a enzima normalmente e passa a digerir a lactose. Né? Então vamos colocar isso como uma situação rara. Que é um bebê Pode que falar. talvez está intolerante, e não que ele é intolerante à lactose, né? Isso, exatamente. Então, assim, quando o bebê tem uma fase de diarreia, é muito comum, se ele estiver recebendo fórmula infantil, é comum que se peça para, durante aquele período, passar a oferecer uma fórmula sem lactose. Agora, se ele estiver em aleitamento materno, continua amamentando, que essa lactose não vai ser o problema, porque no leite materno tem tantos outros fatores que irão ajudar a regenerar esse intestino e proteger esse bebê e lutar contra essa infecção, que a menor preocupação é a lactose. Então, a gente pode até... A lactose também, né? É importante a gente deixar claro. Perfeito, porque isso, a ingestão de lactose materna não vai alterar a presença de lactose no leite materno. O leite materno, ele contém lactose naturalmente. Não é porque a mãe consome, né? Isso já é da natureza mesmo, né? Vai ter lactose, é o principal. Tem vários oligosacarídeos, vários outros carboidratos, mas a lactose é o principal carboidrato presente no leite materno, independentemente da dieta da mãe. Muito bem pontuado, obrigada. E agora falando da alergia, então, às proteínas do leite de vaca. Ela sim já acaba sendo muito mais frequente nos bebês. Então, quando o bebê começa a apresentar alguma alteração gastrointestinal, muitas vezes é uma das primeiras hipóteses diagnósticas, né? É claro que o médico não pode esquecer de várias outras hipóteses, né? Desde parasitoses, infecções, né? Virais ou bacterianas, entre outras coisas. Mas hoje em dia é muito comum que se pense na alergia à proteína do leite de vaca. E aí sim, nesses casos, se o bebê estiver em aleitamento materno exclusivo, vale a pena pedir para a mãe retirar o leite da própria dieta para reduzir, então, essa passagem de antígenos alimentares através do leite materno para a criança, então, para que a gente observe melhora dessa criança, né? Então, aí sim, nesses casos. E aí você me perguntou, pode falar, Fabiola? Não, pode terminar, tô pensando. Tá, porque você me perguntou, então, então quais seriam os possíveis alérgenos alimentares nessa fase da vida? O primeiro que nós pensamos sempre é o leite de vaca. E é o primeiro que a gente pede para a mãe retirar da alimentação dela. Mas também, conforme a apresentação das manifestações da criança, é muito comum que a gente peça para a mãe retirar não só o leite de vaca, mas também a soja da alimentação dela. Porque a soja também é um alimento potencialmente alergênico que pode ser passado, né? As suas proteínas também podem ser passadas via leite materno. E se esse bebê tiver com uma mucosa intestinal ali lesionada, mais permeável, ele vai correr o risco também de se sensibilizar à soja. E aí ele pode ficar sensível ao leite e à soja, tendo então alergia a 2 alimentos. Então a gente pede para tirar leite e soja, né? Na maioria das vezes a gente observa uma boa melhora com a retirada desses 2 alimentos. Mas a gente sempre tem que lembrar que tem que ser uma retirada assim muito bem feita, né? Não é só parar de tomar um copo de leite, né?
Ela precisa ler o rótulo de tudo, olhar tudo como é preparado, tem que fazer uma restrição muito, muito, muito bem feita. Por pelo menos 2 a 4 semanas, para que a gente observe melhora no quadro que o bebê estava apresentando. Hein, Raquel, agora eu vou te fazer uma pergunta. Porque assim, né? Então, só para a gente entender aqui, assim, quando a gente está falando de proteína, quando a gente está falando de alergia, na verdade, não tem nada a ver com quantidade, né? Então, a mínima proteína que passar para o leite materno, se aquele bebê é alérgico, vai desencadear os sintomas todos da alergia, né? Então, se a mãe consumir um copo de leite ou 1 litro de leite, não vai fazer diferença para aquele bebê, né? Na quantidade. Inclusive, isso mesmo. Inclusive, nessa fase, a gente pede até para a mãe ler o rótulo e se tiver escrito pode conter leite, ela já não pode consumir aquele produto, né? Então, se a gente não sabe, quando vem escrito pode conter, a gente não sabe qual é a quantidade que tem ali. Nesse pode conter, pode ser que não tenha nada, e pode ser que tenha uma quantidade razoável capaz de deflagrar sintomas no bebê. Então, a mãe não deve consumir nada, principalmente nessa fase desse diagnóstico, onde a gente quer observar uma melhora do bebê. Se ela simplesmente reduzir a quantidade, o antígeno vai continuar passando, o bebê não vai melhorar. E aí, o que vai acontecer? Provavelmente a gente vai pensar, nossa, então deve ser mais algum outro alimento. E aí a gente vai pedir para tirar mais alimentos. Quais seriam os próximos alimentos que provavelmente a gente pediria? Ovo e trigo. Mas a gente sabe que é muito mais fácil fazer a dieta isenta apenas de leite e soja do que acabar tirando também o ovo e o trigo. Quanto mais restrita fica a dieta materna, mais difícil fica dela fazer a dieta direitinho e sustentar essa dieta por um longo período. Por isso que a gente pede, para que nessa fase, que a gente pede das 2 a 4 semanas sem leite e soja, isso ser muito bem feito, para que seja possível observar melhora. Agora, lembrando, a gente não fecha, quer dizer, a gente não, né? O médico não fecha o diagnóstico com a observação dessa melhora. Uma vez que a criança melhore, o médico programa um momento ideal para que a mãe, então, ingira novamente leite e derivados, e aí para que seja observada a reprodução dos sintomas, né? Os sintomas têm que aparecer novamente. Aí sim fecha o diagnóstico. Porque eu acho que né, claro, a gente não vai aqui explicar todos os tipos de alergia, né, e todas as manifestações, mas é importante que os pais entendam que, na verdade, não é tão simples, né, de se fazer um exame de sangue e diagnosticar se é ou não é alérgico, né, ou se tem um sintoma, é porque é alérgico, né, é tudo muito, assim, clínico, né, então por isso que é muito importante, assim, todas essas observações, todo esse histórico. É difícil de tu dizer, em cima de um sintoma, se tem alergia ou não. Tem que ter todo um acompanhamento, né? Tem que ter toda uma evolução, né? Porque ainda mais nessa fase, né, Fabiola, onde a criança também vai estar passando por várias outras mudanças. Ali um pouquinho mais para frente, começa dentinho nascendo, tem as vacinas que vão sendo, né, a criança vai tomando a vacina e às vezes a vacina acaba dando alguma alteração na criança, às vezes febre, desconforto, choro, às vezes até sangramento mesmo. Tem bebês que nessa fase começam a entrar no berçário, e aí ficam expostos a várias infecções, e aí a gente sabe que alergia alimentar é diferente de infecção, alergia alimentar não é para causar febre, mas essas alterações todas, infecções de repetição, reações a vacinas, outras reações alérgicas, até alérgenos ambientais que possam ocorrer, e aí a criança pode ter manifestações de alergia ali no sistema respiratório, isso tudo pode confundir. Por isso que você falou bem, essa criança, ela precisa ser acompanhada ali individualmente. Uma vez que tem essa suspeita,
Às vezes acontece isso, né? Da mãe, como você disse no início, a mãe corre para o Google, corre para os grupos de mães do Facebook ou do WhatsApp, e aí ela começa a ouvir a história, a experiência de várias outras mães. E ela tem que tomar o cuidado para ouvir, entender, procurar saber, mas não tomar tudo aquilo como aquilo que vai ocorrer com o filho dela. Porque, como você disse, a alergia ela pode se manifestar de diferentes formas. E a gente precisa raciocinar em cima daquela manifestação que a criança teve, né? Eu não vou falar de todas, mas eu quero só dizer que tem pelo menos 3 tipos. A que é mediada pelo anticorpo IgE, imunoglobulina E, que ela ocorre muito rapidamente ali, no máximo 2 horas após a exposição ao alérgeno, e ela raramente ocorre via leite materno. Geralmente ocorre quando a criança é exposta a uma fórmula infantil contendo a proteína láctea. Existem as reações não mediadas por IgE, que você bem pontuou, não vai ter nem exame que vá detectar isso, para dizer se é alergia ou não. Então, o médico vai precisar pensar, olhar, ouvir muito bem a história clínica e pensar em várias outras hipóteses, descartar todas as outras para pensar, não, isso aqui realmente parece ser alergia, então vamos prosseguir nessa investigação. E tem as mistas, que a gente lembra mais da dermatite atópica e da esofagite eosinofílica, né? E ainda dentro dessas gastrointestinais, dessas não mediadas por IgE, que envolve mais o trato gastrointestinal, tem o que os bebês mais apresentam, que são refluxo, sangue nas fezes, dor abdominal, distensão abdominal, cólica importante, né? Mas tem também um outro que é muito mais caracterizado por vômitos, que geralmente também não ocorre via leite materno, ocorre mais quando o bebê toma a fórmula. E aí, então, de acordo com vários tipos, o médico vai ter uma conduta, vai dizer se a mãe precisa ou não fazer dieta de restrição, porque não é toda mãe que precisa. Isso é muito importante, né? Porque tu falou uma coisa assim que eu acho que é onde acaba que no desespero daquela mãe, né? Que acabou vendo um sintoma diferente no bebê, né? Ou alguém comentou alguma coisa, né? Ai, que o bebê chora muito, ou que essas cólicas podem ser isso, ou pode ser aquilo. E aí, naquele desespero, as mães acabam, às vezes, exagerando. Talvez não vão nem favorecer nem o diagnóstico e talvez até prejudicar, né? Aquela que poderia ser uma alergia ou não, né? Então, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é buscar ajuda. Acabam fazendo... Entender. Elas acabam fazendo restrições alimentares sem orientação de um médico ou de um nutricionista. Muitas vezes, por conta disso, vão atrás, vão em grupos, conversam com várias mães, e aí uma diz, mas o meu filho teve alergia a kiwi. Ela fala, então não vou mais comer kiwi. O meu filho teve alergia a laranja. Ela fala assim, não, laranja eu não como mais. E às vezes chega no nosso consultório comendo 5 alimentos. 4 alimentos, 3 alimentos. Que aí isso se estende para a introdução alimentar, né? Porque aí tu imagina, se a mãe já tá lá com aquela angústia, né, de eu não posso comer para não passar para o leite materno. Como que eu vou oferecer para o meu bebê, né? Então, assim, o alimento, né? Nossa, daí o que tinha uma ponta de medo, eu acho que se aumenta muito, né? O que eu acho que é importante trazer, assim, né? Como a gente quer falar um pouquinho da introdução alimentar, né? E quais alimentos. Eu acho que é legal a gente pensar, né? Antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer alergia por trás da história daquele bebê, é muito importante a gente lembrar, eu sempre falo, né? Quando as pessoas me perguntam, mas o que vai ser de diferente para um bebê com alergia? Na verdade, claro, são casos e casos, são crianças e crianças, mas na maior parte das vezes funciona tudo muito parecido, né? Porque vamos pensar um bebê alérgico que teve diagnóstico de alergia ao leite de vaca, que é o nosso alimento mais, né, comumente. Relacionado. Então, um bebê que teve alergia à proteína do leite de vaca, como vai ser a introdução alimentar dele
exatamente igual às outras, porque nenhum bebê deve consumir leite de vaca e nem derivados na introdução alimentar, Uhum, né? Então, tu pensa, poxa, isso. então isso... Só que aí vem o medo dos outros alimentos, né? Os alimentos que Uhum. potencial alergênico, né? Tem um potencial alergênico. Ah, mas é que me falaram que esse alimento dá muita alergia, e aí meu bebê já tem alergia a um alimento, como que eu vou fazer? Então fala um pouquinho sobre isso, assim, né? Esses alimentos que são vistos assim como tão assim, que causam tanto medo Vilões. alimentar, né? Isso mesmo. É bem isso. Eu acho que o medo ele não pode ser paralisante, né? O medo, ao mesmo tempo que ele protege em algumas situações, ele também pode paralisar em outras. E isso pode ser prejudicial. Porque como a gente iniciou essa live dizendo que a criança não é uma criança APLV, ela é uma criança, né? Ele é um bebê que está se desenvolvendo, ele merece ter todas aquele seu momento de introdução alimentar, podendo explorar os alimentos no ponto de vista ali sensorial, podendo desenvolver as suas questões motoras necessárias para que ele se alimente. Né? Então a gente precisa ter toda aquela atenção de como é que ele vai lidar com aquele alimento. Ele precisa aprender a levar isso na boca, a lidar com isso na boca, mastigar, né, com a gengiva, engolir, aprender a conhecer as diferentes texturas, sabores, cores, né? Ele tem que ter direito de tocar a comida, se lambuzar, e porque ele é uma criança e não é porque ele teve um histórico de alergia a leite de vaca que nós vamos podá-lo disso, dessa experiência. Porque por experiência própria, ao longo desses, vão fazer 15 anos, agora que eu trabalho com alergia alimentar, né? Eu acabei até nem me apresentando no início, desculpa, né? Que eu falei. Eu fui falando, mas eu trabalho com alergia alimentar tanto no ambulatório de alergia do Hospital São Paulo, como em consultório particular, já há muitos anos, né? Acho que agora esse ano faz 15. E ao longo desses anos eu pude acompanhar alguns casos onde a gente observou isso. A criança teve um quadro que assustou bastante a mãe, ou às vezes até demorou para conseguir, né, fechar esse diagnóstico e tal. E aí vem a fase de introdução e acabou, em alguns desses casos, acabou sendo adiado, ou então sendo limitado para os alimentos que seriam, e as crianças tardiamente acabaram desenvolvendo mais dificuldade alimentar, seletividade, né? Então, uma certa questão assim que precisou ser trabalhado com fono, com psicólogo e tal. Então, sabendo disso, agora a gente já tenta prevenir esse tipo de problema no futuro, né? Tentando fazer o quê? Como você disse, da forma mais natural possível, né? Então, levando para o que é a introdução alimentar clássica, né? É claro que é importante ter a chance também de observar o que vai acontecer com o bebê a partir de quando ele vai comendo os alimentos. Então, eu digo que não é para no primeiro dia, então olha, fez 6 meses, pronto, amanhã vai comer 2 frutas diferentes, uma de manhã e uma à tarde, vai comer um prato no almoço com 5 cores, não dá. Até porque se tiver alguma coisa, a gente não vai saber o que foi, né? Então a gente precisa ter um pouco de cautela, observando como é que a criança vai se comportar com cada alimento. E também, quando a gente faz essa introdução de uma forma mais gradativa, a mãe consegue observar melhor e perceber alguns sintomas que ela fala, não, peraí, isso daqui não é uma reação. Porque as coisas se confundem, né? Então, por exemplo, a criança apresentou uma assadura. Poxa, será que foi reação ou será que foi uma alteração no pH das fezes? A criança apresentou distensão abdominal. Será que foi uma reação? Ou será que era um alimento fatulento mesmo, que fermenta mais, né? É capaz de fermentar mais e causar mais produção de gases, né? Então,
a criança regurgitou mais. Poxa, será que era um alimento muito mais gorduroso? Ficou mais tempo no estômago e favoreceu essa regurgitação e tudo mais? Então é isso. Eu acho que quando é gradual, a gente consegue observar melhor e conseguir diferenciar quais foram os alimentos que o que era cada reação? E se aparecer um sangue nas fezes, aparecer alguma coisa, você fala, opa, peraí, deixa eu ver o que foi consumido por esses dias, né? E com certeza também assim, né? Eu acho que é importante os pais lembrarem que não tem como também a gente saber, né? Não tem como o profissional, o pediatra, o nutricionista saber se vai dar reação ou não, né? A gente só vai saber se a gente oferecer, né? Então, é preciso oferecer. Né? Por exemplo, hoje eu escuto falar muito da banana. Né? Então, bebê tem proteína do leite de vaca, é melhor não consumir banana, porque banana é um alimento que causa muita alergia e não sei o quê. Mas a gente não tem como, não existe algo que diga que vai ter uma reação. Então, alguns bebês podem ter, né? E não é que tudo bem, mas assim, pode acontecer, mas a gente só vai saber se tiver essa oferta do alimento, né? Exatamente. Então, até mesmo, como a gente... forma de prevenir, né? Não, se eu não oferecer, eu não vou estar prevenindo a alergia, né? Se a gente soubesse, seria até embasado, né? Melhor, então não oferece por um tempo para prevenir. Mas não, é bem pelo contrário, né? É a fase onde o bebê está mais aberto a receber essas proteínas novas para conseguir se sensibilizar e não desencadear uma alergia, né? Isso, perfeito, que é o que nós iríamos trazer para a pauta, que é a tal da janela imunológica, né? Então, já tem estudos mostrando que a oferta dos alimentos potencialmente alergênicos, ali nessa fase entre os 6 e os 12 meses, acaba sendo uma forma até de proteger das alergias, que postergar para depois de 1 ano de idade, depois de 2 anos de idade, a introdução desses alimentos potencialmente alergênicos acaba aumentando a chance de desenvolvimento de alergias nessa criança. Então, já tem estudos feitos com amendoim, com ovo, com alguns alimentos, com crianças que tinham grande chance de desenvolver alergias alimentares, né, que já tinham até prick teste positivo, já tinham dermatite atópica, então crianças assim, já bem atópicas, né, com grande chance de ter alergia, e os estudos mostraram que oferecer os alimentos nessa fase de introdução alimentar foi melhor do que oferecer mais tardiamente. Agora, eu sempre coloco a ressalva de, ok, mas não é por isso que fez 6 meses, bom, então tá bom, então essa semana vai ter ovo, amanhã peixe, depois amendoim, depois trigo, não. Né? Para ninguém. Voltando, para ninguém. Então, vamos fazer de uma forma natural, né? De uma forma que seja gentil, que seja de acordo com os hábitos alimentares da família, né? Porque a gente sempre fala, né? O nosso guia atual já vai bem nessa linha, né? De querer oferecer para o bebê a mesma comida da família. Né? É claro que não é no primeiro dia que vai tirar o feijão da panela temperado e vai dar para o bebê, não. Isso vai ser aos poucos, mas pelo menos os alimentos que estão ali, os mesmos alimentos que estão no cardápio, dependendo da preparação e da idade do bebê, até já pode ser a da mesma da família, mas é isso, o bebê tem que consumir o mais próximo do hábito cultural no qual ele está inserido. Né? Ô, Raquel, apareceu uma pergunta aqui que eu achei legal, assim, ó. Pais com alergia. Eu não lembro o que era aqui. Era alergia a alguma coisa. Acho que era pais com alergia a frutos do mar, eu acho que era. Se o bebê tem mais chances de ter alergia a frutos do mar. Será que é essa da Narjara? Ó, estou amamentando e deixei de comer caranguejo com medo de dar reação alérgica? É essa não? Passou antes ali, que eram os pais. Muitos pais que são alérgicos a algum alimento ficam com medo de oferecer para o bebê. Isso mesmo. Então, assim, para a criança ter uma chance maior genética de desenvolver alergia alimentar,
os pais nem precisam ter tido alergia a alimentos. Basta eles terem tido algum tipo de alergia, né? Às vezes tiveram asma na infância, tem rinite, tem alergia a medicamentos, alergia, sei lá, eu tenho a brinco, sabe? Né? Quando coloca bijuteria, assim, enfim, a níquel, né? Então, se um dos pais é alérgico, a criança já tem 40% de chance a mais, né? Aumenta o risco dela desenvolver algum tipo de alergia alimentar. Se pai e mãe forem, aumenta ainda mais. Então a gente já sabe, teve qualquer tipo de alergia, ele tem chance de. Agora, isso não quer dizer que ele vai ser alérgico, tá? Ah, E interessante. deixar de oferecer. E mesmo que o pai tenha tido alergia a camarão, essa criança vai ter chance de ter alergia a camarão ou qualquer outro alimento? Vai, porque o pai teve alguma alergia, certo? Agora, a gente não vai deixar de oferecer os alimentos ou a mãe deixar de consumir por conta disso, porque uma das coisas que os estudos já estão assim, isso já é bem definido que a mãe, durante a gestação e a lactação, ela não deve fazer dieta de restrição desses alimentos potencialmente alergênicos, pensando em prevenção. Ela não deve fazer, pelo contrário, a dieta da mãe ela precisa ser bem rica, bem variada, tanto durante a gestação quanto durante a amamentação, para que esse bebê entre em contato com esses antígenos. Isso tudo é fator protetor. Além do que, essa dieta variada da mãe, ela vai proporcionar para a mãe uma microbiota intestinal mais equilibrada. E essa microbiota, ela passa da mãe para o bebê, né? Ali, desde a gestação e durante o parto, se o parto for vaginal, durante a amamentação. Então, a dieta da mãe é importante que seja uma dieta equilibrada, variada, preferencialmente orientada por um nutricionista. Se ela tiver com qualquer dúvida, ela não deve fazer nenhum tipo de restrição pensando nisso, né? Inclusive, a gente já faz toda uma alimentação. É a mãe do segundo filho, né? Então, o primeiro teve a Isso. E aí, na segunda gestação, ela pensa, bom, então eu já não vou consumir nada desde a gestação para evitar que esse bebê tenha alergia também. Ela pode estar aumentando o risco, né? Do que... Inclusive, a gente pede para a mãe, sim, comer peixes ricos em ômega 3, né? Porque isso tudo, sim, ajuda a melhorar, assim, a probabilidade de uma tolerância oral. Agora, o bebê teve a alergia, a mãe está lá fazendo a dieta de restrição dela. Ok, ela vai fazer restrição daqueles alimentos. Agora, ela vai fazer restrição daqueles alimentos específicos que já foram diagnosticados quando for percebido isso, que o bebê reage via leite materno. Também quando ele não fizer reação via leite materno, a mãe nem precisa fazer restrições alimentares, né? Agora, para o bebê, foi alérgico. Ok, será que ele foi alérgico a leite, será que ele pode ter alergia à banana, a arroz, à batata, à carne vermelha, ao peixe, ao trigo? Pode. Como é que a gente vai saber? Exatamente como você falou, né, Fabio? Oferecendo. A partir de quando oferecer e ele tiver reação, aí sim. Retira aquele alimento até que, por um período, inclusive assim, nossa, acho que foi reação. O que é feito? Não tira para sempre e diz, ele é alérgico. Não, o médico vai dizer, ok, então vamos tirar por 2 a 4 semanas esse alimento e depois vamos fazer a reexposição. E o médico vai definir se essa reexposição vai ser feita sob a observação dele, seja no hospital, seja no consultório, ou se há a possibilidade disso ser feito em casa através do leite materno ou de outra forma, né? A mãe consumindo ou de outra forma. Então, o médico vai decidir. Não é o Nutri, não é a mãe, não é a mãe conversando com os outros, porque para cada criança existe um risco nessa reexposição. Então, isso deve ser orientado sempre pelo médico. Uma pergunta que se eu acho que a gente não falar sobre isso, eu vou ser expulsa do Instagram, porque várias vieram me perguntar, e tu fala sobre isso. Na introdução alimentar, né? Sobre assim, um bebê que apresentou uma
possível alergia a um alimento na introdução alimentar, né? E aí eu acho que é interessante a gente falar que, por exemplo, o leite, na maioria das vezes, vai ser para aquele bebê já antes dos 6 meses, né? Ou que vai reagir pelo leite materno, ou que de repente vai estar recebendo já uma fórmula, que a gente sabe que a fórmula é de leite de vaca, né? Essa grande maioria. Uhum. Então, leite de vaca normalmente já vai vir antes dos 6 meses, essa alergia, né? E depois dos Uhum. 6 meses, eu acho que o alimento campeão aí, que a gente vê o ovo, né? Como sendo, assim, um alimento mais Isso. comumente, que é quando a gente orienta, inclusive, oferecer o ovo, clara e gema, né? E aí, se Uhum. mamãe percebe, então, que o bebê pode ter tido alguma reação, né, com a exposição ao ovo, qual que seria a nossa recomendação, assim? Se espera um Bom, tempo para oferecer de é, novo, né? Como é que tu trabalha em é, relação a isso? tudo vai depender. Bom, primeiro, ela vai para o médico. Ela vai parar de oferecer o ovo, vai parar de oferecer o ovo e vai comunicar ao médico. O médico precisa saber disso e ele precisa programar o que vai ser feito, porque tudo vai depender de qual foi a reação que essa criança apresentou. Porque se essa criança teve alguma reação que foi imediata, né? E então que possivelmente é mediada por IgE, a gente sabe que toda pessoa que tem reações mediadas por IgE tem chance de fazer uma reação grave, tem chance de fazer uma anafilaxia. Então, o médico precisa programar isso. Dependendo da reação que a criança apresentou, o médico ele pode pedir exames. Se ele achar que são dessas imediatas, ele vai pedir exames, né? Ou vai fazer, mesmo em bebezinho, possível que ele peça exame de sangue, faça algum tipo de exame. E aí ele vai verificar se é o caso de fazer a oferta desse alimento novamente, sob observação médica. Sempre que tem envolvimento de IgE, é muito importante que essa reexposição seja feita na presença do médico. Isso pode ocorrer cerca de 2 a 4 semanas após, para poder fechar esse diagnóstico. Né? Então, é com esse teste de provocação oral é que o médico vai conseguir fechar esse diagnóstico. Aí, a partir do diagnóstico fechado, aí fica, vamos supor que a criança realmente apresenta o sintoma novamente. Aí ele segue com a dieta de exclusão por pelo menos 1 ano, às vezes até mais, e o médico vai avaliando através de exames, ou às vezes até através de histórias que a mãe fala de exposições acidentais, e aí vai vendo o que aconteceu. Aí ele vai avaliando qual é o momento de verificar se a criança adquiriu tolerância. Porque todos esses alimentos que nós estamos falando aqui da infância, o leite, o ovo, a soja, o trigo, são alimentos que muitas vezes a criança é alérgica e ao longo do tempo essa alergia passa. A criança adquire tolerância a esse alimento. Então, eu estava falando desse exemplo da criança IgE mediada. Dependendo da reação que a criança teve, e às vezes até do exame, pode ser que o médico decida que nem é hora de fazer um teste de provocação oral, que seria risco demais. Talvez ele decida, ele já consiga fechar o diagnóstico com base nessa história clínica e nesse exame. Agora, vamos pensar em outro tipo de reação. Isso também não é FPAS. O FPAS, imagina uma criança que apresenta vômitos importantes. O FPAS são tantos vômitos que a criança chega a desidratar. E qualquer tipo de teste tem que ser feito no hospital, com a criança com acesso venoso, para poder ter reposição hídrica. Então, geralmente, esse teste não é programado tão cedo. E não tem exame que confirme, porque ele não é mediado por IgE. Então, essa história clínica tem que ser muito importante para o médico decidir o melhor momento de fazer os testes. Agora, vamos falar de uma alergia não mediada por IgE, envolvendo o trato gastrointestinal. Pode ser que o médico resolva fazer essa reexposição via leite materno. Então, cada tipo de manifestação, ele vai ter uma conduta, né? Se foi uma dermatite atópica, se foi uma esofagite, ele vai pensar na melhor forma de fazer e vai pensar quanto tempo será que, com que idade será que essa criança vai adquirir tolerância? Isso vai depender não é do alimento, mas do tipo de manifestação que a criança apresentou. Será que essa criança tem chance de tolerar assados? Porque o ovo ele tem um tipo de uma proteína que ela é desnaturada muito facilmente em altas temperaturas.
Uhum. E como ela é desnaturada, né, muda a composição dela, às vezes o sistema imunológico passa a não reconhecer aquela proteína como algo alergênico. Então, tem bebês ou crianças um pouco mais velhas, né, que quando esse alimento, o leite ou o ovo, são oferecidos de uma forma assada, o organismo não reconhece, Aham. né? Esses bebês geralmente são aquelas crianças, né, da idade que a gente vai observar isso, mas geralmente são pessoas que têm uma chance de ter uma alergia que passa mais rápido. Então, tudo depende da reação e não do alimento. É difícil eu te Uhum. falar, o ovo passa de tal jeito. Não, É isso é né? importante também, né? Cada criança é uma criança diferente, né? Não tem como a gente dizer uma É. resposta, né, para todo mundo. Só para, né, passa muito rápido uma hora, né? Mas é só para a gente não deixar Uhum, passar que a gente comentou antes dos frutos do mar, né? Que eu acho que também é um grande, né? Assim, um assunto muito polêmico, uhum, né? Nesse início. E eu acho que é importante a gente reforçar, né? Aquela ideia de que a gente tem que trabalhar todo um contexto, né? Não só o que pode e o que não pode, né? Então, uhum, se é uma família, que nem a gente comentou ontem, né? Quando a gente conversava, uma família que mora num lugar onde vai ter habitualmente na cultura daquela família, vai ter frutos do mar na refeição, esse bebê ele pode sim ser exposto aos frutos do mar, né, no seu período de introdução alimentar, e não precisa ser com 6 meses um dia, né? Pode esperar um pouco mais, assim, né? Uma certa uhum. da introdução alimentar, mas ele pode ser exposto a esse alimento e não Sim, vai ter é. mais chance de alergia por ele ser bebê. Mas a gente também não precisa ser aquela pessoa que tem, né, que tem que colocar o fruto do mar para o bebê, porque tem a janela imunológica e quanto antes der, menor a chance de desenvolver alergia. Então também é importante a gente nesse contexto todo, né? Se a família É. vai come e habitualmente come, ofereça para o seu bebê. Agora, se não faz parte da Uhum. cultura, né? E aí eu acho que não sei se tu, né, acho que tu concorda com isso, mas isso que é importante a gente Isso, falar. porque esses estudos todos que avaliaram essa questão da janela imunológica, que viram, é importante oferecer logo, eles fizeram o seguinte, eles ofereceram e esses alimentos eles foram mantidos na dieta da criança. A Isso. gente não sabe o que pode acontecer se oferecer e depois ficar um tempão sem oferecer, É. né? Por isso que a gente diz para introduzir os alimentos que são do hábito da família. Então, se é uma família que vai, a criança, isso vai começar a fazer parte da alimentação dela, ok. É claro que pensando em frutos do mar, a gente tem que pensar nas questões microbiológicas, né? Então, Aham. se não é um alimento, se não tem risco daquilo estar contaminado, se isso está bem cozido. Então, eu acho que nem seria ali logo nos 6 meses, seria um pouquinho mais para frente, pensa, né? 9 meses para frente, por aí, para pensar nisso. E já ofereceu as É... outras proteínas também, né? Já ofereceu o gado, já Uhum, ofereceu o frango, já ofereceu o ovo. Tá tudo indo bem. Surgiu a oportunidade de oferecer os frutos do mar, beleza, né? Oferecer camarão, dentro desse contexto, né? uhum. Agora, o que a gente vê, né? Isso. Muitas mães, às vezes, é muito, assim, muito preocupadas em ter que oferecer esses alimentos, né? Então, Aham. eu acho que isso também está indo para um outro caminho que não é tão interessante, né? Exatamente. Nós não podemos nem para o 8 nem para o 80. Quanto mais natural for feita essa introdução alimentar, melhor. Né? De uma forma mais natural mesmo, assim, sem grande. O foco não pode ser só essa questão da alergia em si. Né? E para frutos do mar, que é um alimento que geralmente a alergia ela está mais envolvida com os adultos, não tem muito estudo dizendo que seria importante oferecer isso para os bebês, porque não é comum ter bebês que desenvolvam alergia a frutos do mar. Pode ser que esteja até aumentando. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Uhum. Porque assim, por que a alergia a amendoim é tão comum nos Estados Unidos? Porque, é claro, lá come
Isso é oferecido, eles dão pasta de manteiga de amendoim para o bebê muito cedo. No Reino Unido também. No Japão, por que tem tanta alergia à soja? Porque logo cedo tem muitas coisas à base de soja. Então a gente não pode também fazer essa exposição exagerada de maneira proposital, né? Porque a gente nem sabe se a gente não vai estar pecando pelo excesso da oferta, né? Então, acho que Sim, é Raquel, importante que não tenha isso. eu acho que a gente não vai poder deixar de falar aqui, né, o que a gente falou ontem, que foi uma brincadeira séria, né? Que a gente ainda Sim. brincou, né? Se a gente for pensar na lógica, né, onde um bebê, a chance de uma alergia à proteína do leite de vaca, né, é muito mais prevalente, se a gente for ver, é muito mais documentada, muito mais presente, né, para bebês do que a do camarão, por exemplo, né? E aí, Uhum. nessa desinformação, a gente acaba não tendo medo daquela primeira fórmula que acabam oferecendo na maternidade, que é para um bebê É, recém-nascido, né? Um leite à base da proteína do leite de vaca ali, né? E a gente às vezes fica depois lá com é, medo de oferecer o é. camarão lá, né? Já com bebê de 7, 8, 9 meses, né? Então, acho que Você é muito. tocou num ponto perfeito, porque agora, com essa ideia da janela imunológica, tem muita gente preocupada. Então eu preciso oferecer iogurte ou queijo logo aos 6 meses para o bebê, para Ah, ele não ser alérgico a leite. aham. Só que, na verdade, na maioria das vezes, a sensibilização ao leite ocorre exatamente como você acabou de falar, né, Fabiola? Lá na maternidade, Uhum, naquela exposição bem precoce mesmo. uhum. Né? Se não é na maternidade, é lá pelos 4 meses, quando a mãe vai voltar a trabalhar, e aí já sai do consultório com uma prescrição de uma fórmula, ao invés de sair com orientação de como fazer a ordenha e congelar e oferecer esse leite materno, não, sai com a prescrição já da fórmula. Ah, vai voltar a trabalhar, tá aqui a fórmula. E aí, seja lá na maternidade, ou seja nessa fase aí, aos 4 meses, acaba tendo, então, essa sensibilização ao leite de vaca. Geralmente, a sensibilização ocorre nessa fase, e não quando está na introdução alimentar. Não é É, comum ser através desses outros, né? Às vezes é, aparece a reação aos 6 meses, quando a criança é exposta a uma fórmula, um alimento, mas a sensibilização ocorreu lá atrás, né? Lá na eu luto maternidade. muito por isso, sabe? Porque eu acho que é pelo desconhecimento, né? O desconhecimento Uhum, do prejuízo todo que pode vir a ser aquele complemento, né? Que acaba vindo uhum, com a ideia de ajudar, né? Ai, ajudar a mãe, porque, poxa, tá tão cansada, né? Pós-parto, né? Dorme um pouquinho, o bebê vai descansar. Então, a gente vai com o intuito de ajudar aquela mãe e a gente não se dá por uhum, conta o prejuízo todo que pode ter aquilo para a amamentação, né? Que a gente não vai falar que uhum. existe isso, mas que a gente sabe que tem. E também pensando nessa questão da alergia alimentar, né? Então, lá É, atrás, né, pode ter sido assim. isso. Eu queria só até passar esse último recado, que Uhum. o leite materno, até coloquei isso no meu feed esses dias, né? Que o leite materno, ele acaba sendo um fator protetor para o desenvolvimento de alergias alimentares. Então, se Uhum. estamos falando de proteção da criança nessa fase de introdução alimentar, manter o leite materno como base da alimentação nessa fase é algo muito importante a ser feito para os bebês. Então, eu sempre digo, se possível, mesmo que a mãe tenha que fazer alguma dieta de restrição, é importante que ela faça esse sacrifício de fazer a dieta de restrição, mas não tire o leite materno, porque ele continua sendo o melhor alimento para o bebê, alérgico ou não, né? É. Tendo ele reagido via leite materno ou não. O leite materno tem muitos, muitos, muitos benefícios, por isso que a gente sempre bate na tecla de sim, manter o leite materno. Então, se a mãe tiver qualquer dificuldade, por isso que eu sempre peço para o médico, assim, né, trabalhar em conjunto com o nutricionista, né, e a mãe buscar esse apoio tanto no médico quanto no nutricionista. Se precisar, entra um psicólogo junto para apoiar essa dieta de restrição materna, que não é fácil. Se precisar, entra um fonoaudiólogo junto para ajudar nessa fase de introdução alimentar se a criança tiver com alguma dificuldade.
a gente faz toda essa rede de apoio que é para tentar manter, sim, o aleitamento materno até os 2 anos ou mais. É, isso aí. Leite materno é um alimento vivo, né? A gente não pode esquecer disso, né? Ele é, né? Claro que vai ser influenciado pela dieta da mãe, né? E eu acho que o que a mãe precisa nesse momento é apoio, né? Apoio do profissional, né? Quem cerca ela. Mas não tem como comparar, né? Não tem como a gente Isso. Foi comparar exatamente o um. que nós falamos ontem, o quanto que nós temos um amor muito grande, estamos muito prontas para dar esse apoio para a mãe, né? Inclusive, eu até convido outros nutricionistas que ainda não se sintam tão seguros para lidar com alergia alimentar, porque muitas vezes a gente tem que se posicionar junto com o médico, falar, não, olha, eu vou apoiar a mãe, eu quero que ela continue amamentando sim, eu vou dar o suporte, vamos confiar. Então, assim, eu falo, vem comigo, né, tenho até aluna aqui, a Michelle, meninas que estão fazendo curso junto comigo, porque a ideia é essa, eu acho que o nutricionista precisa estar capacitado e para ele poder manter esse papel firme e tão importante no cuidado das famílias, da mãe, do bebê nessa fase, né? Quando surge a ideia de alergia, então o nutricionista acaba sendo mais importante ainda, né? Porque muitas vezes, sem o nosso apoio, fica difícil manter o aleitamento. Ai, que legal. Raquel, eu quero te agradecer, né, por ter disponibilizado aí uma hora da tua agenda para ficar aqui com a gente conversando. E, né, eu sempre te indico e sempre falo do teu perfil, assim, porque eu acho que a gente tem que buscar informação nos lugares certos, né? Então, eu acho que, né, a gente só tem a te agradecer, assim, por toda essa troca, né? 15 anos de experiência em alergia muito chão aí, né? Muita experiência e muito estudo, né? Porque eu acho que isso é constante, né? A gente não pode parar um minuto. É constante. É constante. Nossa, eu super agradeço o convite, né? Você falou do meu perfil, até que gostaria de falar aqui, para quem é Nutri, se interessa, no link da minha bio tem um formulário para quem tiver interesse em fazer cursos online nessa área de alergia, preenche o formulário, porque assim que eu abrir as inscrições das novas turmas, eu vou avisar quem já tiver o nome no formulário, porque a ideia é essa, que tenha cada vez mais Nutris trabalhando com isso, né? Então eu agradeço demais a oportunidade para trazer mais uma vez esse tema aí para visibilidade e me coloco sempre à disposição aqui para quem tiver também dúvidas, quiser me dar mensagem, fica à vontade. Ai, que legal. Raquel, uma boa noite, então. Obrigada. Fica em casa, não sai de casa. Sim, E aí, obrigada, Fabíola. um próximo evento para se abraçar de novo, Tá. de verdade. Ai, Tamara, muito obrigada, viu? Você é muito querida e eu sou fã do seu trabalho aí. Adorei o Mas convite. Até uma legal. próxima, então. É isso aí, combinou. Beijo. Beijo, até mais. Até, boa noite.